Amados irmãos, graça e paz. O Senhor nos concede mais uma oportunidade de compartilharmos nosso estudo bíblico desta quarta-feira, 6 de maio, nesta nova situação que estamos vivendo. Nós vamos continuar tratando sobre o conhecimento de Deus. Por que temos abordado este tema? Porque entendemos que o conhecimento de Deus é a maior alegria do ser humano. É nisto que nós nos realizamos de fato, em conhecer a Deus. Também porque nestes dias que vivemos, temos percebido que o conhecimento de Deus é uma necessidade muito forte na igreja destes dias. Nós assistimos e podemos ver expressões de fé, de louvor, de adoração a Deus, que manifestam uma falta do conhecimento do Deus revelado na Bíblia Sagrada. Então, são razões por que estamos tratando desse assunto. E é um tema, um assunto que nós sempre vamos abordá-lo, porque nunca vamos conhecer a Deus na sua plenitude. Sempre existirá algo a conhecer sobre o nosso Deus. E quando nós amamos alguém, o desejo é conhecer tudo o que pudermos sobre essa pessoa. O que nós já vimos até aqui é que Deus ele se revela. Por isso ele pode ser conhecido, porque ele se deu a conhecer. O estudo sobre o conhecimento de Deus, ele é desafiador, porque nós só podemos conhecer até onde Deus nos permitir. E podemos dizer de modo geral, duas fontes de onde extrairmos, obtermos esse conhecimento de Deus, que é a revelação natural, através da natureza, como nós já vimos. Alguns atributos, algumas virtudes de Deus podem ser conhecidas, percebidas pela natureza, e a revelação especial, que é a Bíblia Sagrada, são as Sagradas Escrituras. Elas nos revelam, nos ensinam sobre o nosso Deus. E é na Bíblia, na Escritura Sagrada, que nós vamos obter um conhecimento mais profundo do nosso Deus. Coisas que não são reveladas na revelação natural, nós podemos conhecer aqui na Bíblia Sagrada. E já vimos também um pouco sobre a Bíblia, que a Bíblia Sagrada ela é um livro especial. É um livro, consideramos, divino-humano. É um livro que é escrito por homens, mas inspirado por Deus. E por ser um livro divino-humano, ela precisa ser interpretada. Nós temos que ler e interpretar para compreender a Escritura Sagrada. E por ser um livro divino-humano, a Bíblia ela nos apresenta alguns desafios, algumas dificuldades. E o pastor Augusto Nicodemos ele trata disso nas suas exposições sobre interpretação bíblica. Ele nos fala acerca de alguns distanciamentos que dificultam a nossa interpretação da Escritura Sagrada. No aspecto humano, o distanciamento temporal. Por exemplo, Gênesis foi escrito 4.000 anos antes de Cristo. Apocalipse, que foi o último livro da Bíblia, foi escrito há 2.000 anos atrás. Então, esse distanciamento temporal é uma dificuldade que nós temos na interpretação da Bíblia. O distanciamento contextual, povos, culturas diferentes. Na época de Moisés, de Josué, de Davi, os costumes eram totalmente diferentes. Ali mesmo na época dos apóstolos, nos dias de Jesus, a moradia, os hábitos,
a família, era tudo diferente. Então, esse contexto, esse distanciamento contextual é um desafio para nós na interpretação da Bíblia. Existe também a questão da linguística. A Bíblia no Velho Testamento foi escrita no hebraico e no Novo Testamento escrita no grego koiné. São línguas mortas, línguas que não se falam mais hoje e que precisam ser estudadas. Por isso que os seminários sempre procuram trabalhar, ensinar os futuros pastores a aprender um pouco do grego, do hebraico, para ter uma compreensão melhor do texto sagrado. Há também a questão autoral da Bíblia. Nós não podemos chegar aos autores e perguntar para eles e conversar com eles acerca do que eles escreveram. Por que você escreveu isso? Qual era o propósito? Onde você estava? Então, são perguntas que nós temos que responder através de pesquisas e de ajuda de outros irmãos que trabalharam acerca desses estudos, né? Então, há bons comentários acerca disso e confiáveis. Segundo, também o distanciamento causado pelo aspecto divino da Bíblia, né? O distanciamento entre Deus e o homem, o Criador e a criatura. Por natureza, já há algo muito grande. Nós, como criaturas, ainda que perfeitas, se fôssemos, nós não poderíamos compreender a mente, o Criador. Há uma distância muito grande. E pior ainda, depois da queda, quando o homem se torna pecador, com a natureza humana decaída, então dificultou mais ainda a compreensão da Escritura. O distanciamento entre o Deus Santo e o homem pecador ainda foi maior, né? Então, por tudo isso, nós precisamos fazer o que João Calvino ensina. Nós temos que orar e labutar para interpretar a Bíblia. Nós temos que orar, pedir a direção do Espírito Santo de Deus, a iluminação. Ele vai nos iluminar para podermos compreender, interpretar aquilo que ele inspirou nos escritores da Bíblia Sagrada. Então, a iluminação do Espírito é fundamental para compreendermos a Bíblia. Senão vamos ler a Bíblia como um livro histórico, como qualquer outro livro, e como pessoas que não têm Cristo, que não estudam a Bíblia como palavra de Deus, a leem para obter informações históricas. Mas quando nós a estudamos como palavra de Deus, que ela é para nós, então a iluminação do Espírito Santo é fundamental. E labutar no sentido de pesquisar, procurar conhecer o contexto em que o livro foi escrito, por quem foi escrito, com qual propósito ele foi escrito, que tipo de literatura ele trata, é poético, é histórico, é uma narrativa. Então, tudo isso são desafios que nós temos ao examinar a Escritura para obtermos dela o conhecimento de Deus. Mas, antes de nós entrarmos direto no estudo do conhecimento de Deus, eu quero ler com você uma passagem bíblica no Salmo 91, do verso 14 a 16, porque vai nos ajudar a entender mais uma vez por que precisamos conhecer Deus. Mas antes de ler o texto, nós vamos orar. Senhor, nós te damos graças pelo privilégio que temos de poder examinar a Escritura. Sabemos, ó Deus, de nossas limitações e carecemos totalmente da graça, da misericórdia do Senhor. Por isso, ó Deus, nós pedimos em nome de Jesus, abra o nosso entendimento, ilumina nossa mente. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Salmo 91, verso 14 a 16, o salmista diz assim, amados: porque a mim
se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Esse salmo, o salmista nos mostra que nós vamos invocar o Senhor e Ele vai nos responder. Na nossa angústia, Ele estará conosco para nos livrar, para nos guardar, para nos sustentar. E nós que hoje vivemos tempos, dias de angústia, carecemos mais ainda desse livramento de Deus, dessa proteção divina. Mas observa bem como começa o Salmo, no verso 14. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, porque conhece o meu nome. Então veja como o salmista nos ensina aqui a importância que temos de conhecer Deus. Como é importante, como é necessário conhecer o nosso Deus. Conhecer o meu nome, a ideia de conhecer o ser de Deus. Então, quando nós conhecemos a Deus e nos apegamos a essa busca desse conhecimento com amor, Ele nos livra, Ele nos atende, nos responde, Ele nos livra da angústia, Ele nos sustenta. Então, a pergunta que a gente deve fazer é: qual é o meu propósito em estudar sobre Deus? Por que eu quero adquirir o conhecimento sobre Deus? Não deve ser apenas para matar a nossa curiosidade, nem para satisfazer nossos desejos pessoais, mas a nossa busca pelo conhecimento de Deus deve ser exatamente para que Deus possa mudar a nossa vida, possamos ser melhores pessoas, melhores crentes, porque exatamente o que nós testemunhamos hoje são muitas igrejas, muitos crentes, mas pouco testemunho de um povo que conhece o seu Deus, né? E a Bíblia diz mais ainda, o perigo do povo de Deus quando despreza o conhecimento de Deus. O profeta Jeremias, no capítulo 4, verso 22, ele diz assim: deveras, o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios e não inteligentes. São sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Jeremias, profeta de Deus, falando ao povo de Deus que estava desprezando o conhecimento de Deus. Já não conhecia o Senhor. Estavam sábios para fazer o mal e não o bem. Por isso precisamos conhecer o Senhor, buscar esse conhecimento, de tal maneira que Ele possa operar e mudar na nossa vida o que precisa ser mudado para melhor, para o bem. Ainda no livro de Jó, no capítulo 18, verso 21, diz assim: tais são, na verdade, as moradas do perverso. Este é o paradeiro do que não conhece a Deus. O paradeiro do que não conhece a Deus, na verdade, é na morada dos perversos. E Daniel, capítulo 11, 32, também diz: aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Então, amado, são algumas passagens que nos encorajam a buscar o conhecimento
do nosso Deus. Então, para o mundo hoje, estudar sobre Deus é perda de tempo. Mas para o mundo é normal que pensem assim, porque a Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, que a palavra da cruz, a mensagem da cruz, a palavra de Deus, a Escritura é loucura para os que se perdem, para os que não são crentes, para os que não são cristãos, para os que não confiam em Deus, não creem em Jesus. A Bíblia de fato é uma loucura. Então para eles é normal e não devemos esperar que eles, os ímpios, desejam conhecer Deus. Mas o pior e mais triste é que, às vezes, em muitas igrejas, para muitos que professam a fé cristã, que se declaram cristãos, a busca desse conhecimento não é tão importante assim. É algo que, às vezes, é considerado desnecessário. Para que domingo de manhã ir para a igreja estudar a Bíblia numa escola bíblica? Para que domingo de manhã e de noite? Isso é fanatismo, dizem alguns. Bom, tirar tempo durante a semana para estudar a Bíblia com os irmãos, como num estudo bíblico, para muitos isso é loucura, é perda de tempo. Basta você ir à igreja no culto à noite, leva sua oferta, entrega seu dízimo, canta, louva e pronto, já cumpriu a sua obrigação religiosa. Muitos estão vivendo assim. Lamentavelmente, professam ser cristãos, mas agem como ímpios. Então, tendo essa convicção, amados, de que Deus é real e que Deus fala conosco através da Bíblia, a Bíblia Sagrada para nós é a palavra de Deus, digna de toda confiança. A Bíblia, ela é autoritativa, ela tem autoridade divina. A Bíblia, ela é inerrante. A Bíblia é suficiente para nos ensinar sobre o nosso Deus. Por isso, nós não precisamos de revelações extra-bíblicas, fora da Bíblia. Para nós, só a Escritura, mas toda a Escritura é o suficiente para conhecermos o nosso Deus. Alguém pode argumentar assim, mas, pastor, você não pode provar que Deus existe e que Deus fala e nem que a Bíblia é a palavra de Deus. Talvez eu não consiga provar nada disso, mas também ninguém pode provar que Deus não existe. Ninguém pode provar que a Bíblia não é a palavra de Deus, que ela se contradiz. Há quantos anos a Escritura vem atropelando com um rolo compressor aqueles estudiosos que se levantam contra ela na tentativa de contradizer a Escritura e não conseguem. De fato, nós cremos, e partindo desses pressupostos, é que nós podemos estudar a Bíblia com convicção e com segurança de que ela é a palavra de Deus. Segundo o teólogo Sproul, ele fala de 5 verdades básicas, 5 princípios do conhecimento de Deus que os cristãos possuem e podem determinar nossa direção no estudo sobre Deus. Primeiro, Deus tem falado ao homem e a Bíblia é a sua palavra, dada a nós a fim de nos tornar sábios para a salvação. Segundo, Deus é Senhor e Rei sobre o seu mundo, o mundo que Ele criou. Ele governa todas as coisas para a sua própria glória, mostrando suas perfeições em tudo que faz, a fim de que os homens e anjos possam louvá-lo e adorá-lo. Terceiro, Deus é Salvador, ativo em amor soberano por meio de Jesus Cristo, para resgatar da culpa e do poder do pecado os que acreditam nele, para adotá-los como filhos. Quarto,
Deus, ele é trino. Há dentro da divindade 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esta doutrina, nós vamos nos deter sobre ela, porque é uma doutrina básica da fé cristã e negada, criticada e ridicularizada por muitos que se dizem cristãos, que professam crer em Deus. Quinto, piedade significa responder à revelação de Deus em confiança e obediência, fé e adoração, oração e louvor, submissão e serviço. A vida deve ser vista e vivida à luz da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Então nós vamos trabalhar nos próximos estudos alguns temas básicos para conhecer o ser de Deus, as obras de Deus. Nós vamos estudar sobre os atributos de Deus, os atributos comunicáveis, os atributos incomunicáveis, que descrevem o poder, a santidade, amor e justiça de Deus. Nós vamos tratar sobre os nomes de Deus, pois Deus se revela também nos nomes com os quais ele se apresentou ao seu povo, Abraão, Moisés. E trataremos também das obras de Deus, da sua criação. E assim nós vamos caminhando com o propósito de conhecer mais o nosso Deus. Então, na próxima quarta-feira, continuaremos tratando e já vamos entrar sobre o ser de Deus. Se você, membro da Igreja Presbiteriana aqui em Redenção, a Igreja da Paz, se você quiser, tem acesso e quiser ler um livro que poderá te ajudar, nós indicamos o livro do pastor Heber Campos, é O Ser de Deus. É um livro publicado inclusive pela nossa editora Cultura Cristã. O Ser de Deus, do pastor Heber Carlos Campos. Que Deus nos abençoe e até a próxima, se Deus assim permitir.